Estou aqui hoje com a nossa convidada, uma convidada muito especial, uma gaúcha, né, mas que já é uma cidadã do mundo, né, Márcia? Já ganhou o mundo, essa nossa querida escritora, professora, filósofa, feminista, Márcia Tiburi. Muito bem-vinda, Márcia. Estamos Obrigada. Hoje aqui com uma super rede da Resistência, temos mais de 34 páginas que estão nos acompanhando nesta segunda-feira, a página Lula Day, Brigada Herzog, a Firmes, Brasileiros no Exterior Pro-PT, Democracy Brasil do Reino Unido, Comitê Lula Livre do Reino Unido, as páginas das nossas vereadoras, Edna Sampaio, de Cuiabá, Flávia Ellen, de Paulista, lá em Pernambuco, das companheiras Ellen Frida, de Brasília, do DF, Graça Costa, companheira da Executiva Nacional da CUT, lá do Ceará, a Mariana Janeiro, que é também a minha companheira da Executiva Nacional do PT, e é também lá de Jundiaí, São Paulo. E algumas páginas do Rio Grande do Sul, que na medida aqui da nossa live eu vou divulgando, mas estamos com a página da Secretaria Estadual de Mulheres do PT do Rio Grande do Sul, com o pessoal da Mídia Sem Terra do Rio Grande do Sul, da Juventude Sem Terra, do Comitê Gaúcho, impulsionador do Elas por Elas, do RIFO e do RIFORGI, da CUT do Rio Grande do Sul e do Café Cantante lá da nossa querida Jane Pilar de Porto Alegre. Depois eu vou falando as demais páginas que nos acompanham aqui nesta segunda-feira. Então, muito bem-vinda, Márcia. Queria, para iniciar, que tu falasse um pouco dessa tua trajetória e este teu momento de vida fora do Brasil, a resistência ao fascismo, este momento que o Brasil passa, o papel, né, das mulheres nesta resistência e falar um pouquinho também desse teu novo livro, Como Derrotar o Turbo, o Tecno, o Macho e o Nazifascismo. Oi, Misiara, primeiro que eu quero te agradecer, achei muito bacana o convite, te agradeço muito, e acho que esses assuntos todos sempre são tão importantes, e também tem a questão de estarmos todas e todes e todos nesse processo realmente de resistência, e resistência é uma coisa que a gente precisa, é uma grande travessia, né? Porque você precisa fazer sozinho e você precisa fazer junto com os outros. Então, é um trabalho completo. Por um lado, a gente tem que se garantir pessoalmente, o que é muito difícil, e a gente precisa, ao mesmo tempo, tentar ser generoso, atencioso, cuidadoso e continuar na luta com as outras pessoas, né? Então, eu tenho vivido assim. Eu não sei se tu quer que eu me apresente também, mas acho que, sei lá, se precisa. Eu sou uma professora de filosofia que tem escrito livros de filosofia. Desde que eu saí do Brasil, eu tive que sair do Brasil em função de muitas perseguições e ameaças muito pesadas durante o ano de 2018. É uma longa história que eu vou pular, não vou contar isso para vocês, porque também já contei muitas vezes em muitos lugares e talvez as pessoas aí já saibam também que eu acabei tendo que sair do Brasil. Tem gente que acha que isso é simplesmente uma opção, nunca é uma opção. Opção é quando você está vivendo um Estado democrático de direito, a vida normal, e você decide morar fora. É diferente de quando você precisa se retirar, não apenas para se manter vivo, mas também para evitar que pessoas ao seu redor, não só pessoas da família, mas eu me refiro também ao fato de que eu sou de que no Brasil eu era, pelo menos enquanto eu vivia aí, uma professora de filosofia, uma escritora que era uma pessoa pública, eu vivia na rua, eu vivia em várias cidades, eu estava sempre transitando pelo país, eu era nômade. E isso se tornou inviável, impossível, já não podia mais dar aula devido às ameaças, já não podia mais fazer praticamente nada que fosse público, não podia pegar um metrô, um ônibus, não podia ir para um restaurante, não podia andar na rua sozinha, enfim. Quando eu fui candidata, em 2018, esse processo já estava bastante acelerado, mas a gente não contava isso. Por quê? Porque não queríamos dar
eu mesma não queria dar consistência nem sustentação para esses algozes todos que estavam atrás de mim, gente que inclusive fazia o que fazia e continua fazendo em busca de destruir a minha reputação, como fazem de tantas outras pessoas, nessa guerra comunicacional, nessa guerra híbrida, uma guerra direta e indireta, né? Uma guerra com vários mecanismos, com vários métodos e estratégias que é lançada contra lideranças de esquerda, feministas, lideranças que são mulheres negras, feministas, pessoas que, como eu, por exemplo, uma intelectual pública que falava sobre questões filosófico-políticas e feministas, e que chamava atenção dessa gente que está sempre atrás de polêmica, né? Então, e está sempre atrás de produzir polêmica justamente para produzir, ao mesmo tempo, uma capitalização política, no jogo do aparecer ao qual a política foi reduzida. E então eu tive que sair do Brasil, primeiro fui para os Estados Unidos, depois acabei recebendo convite para uma universidade aqui da França, onde eu estou, e atualmente me dedico a dar aula de filosofia, escrever meus livros, e lancei esse livro que você citou no final do ano passado, passei a me dedicar também às artes visuais, que é uma coisa que eu tinha deixado de lado na minha vida, mas agora recebi uma bolsa de uma instituição para trabalhar com artes visuais e sigo escrevendo os meus livros. Só para finalizar sobre esse livro, depois de ter publicado Como Derrotar, ou melhor, Como Conversar com o Fascista, que foi publicado em 2015, naquela época, né, Miziara, que falar de fascismo... O pré-golpe. Era o pré-golpe, e o livro tinha tudo a ver com essa condição pré-golpe, então eu acabei falando muito do livro e falando do golpe, que estava em evidência, que ia acontecer, infelizmente. A gente falava naquela época, não vai ter golpe, mas a gente sabe que nós estávamos lutando contra forças que estavam muito acima dos nossos escrúpulos, dos nossos valores, do sentido da política tal qual nós tentamos construir. E naquela época, eu fui já muito atacada, e eu sempre pensei, atacada por um lado, evidentemente, pelo meu livro, pelas questões que ele trazia, por ser um livro, embora fosse um livro de filosofia, era também um livro de denúncia, mas eu também passei a ser atacada porque Dilma Rousseff estava sendo atacada, e quem defendia Dilma Rousseff, você, eu, todas as mulheres, nós fomos muito atacadas naquela época. Disso seguiu que eu escrevi um outro livro chamado Ridículo Político, que saiu em 2017. A prova da tese desse livro acontece na eleição de 2018, porque é um livro em que eu falo sobre a capitalização do ridículo, que a gente vê todos os dias, basta olhar... Todos os dias. A foto a última, porque todo dia tem, mas a última foto, que é Bolsonaro de moto com o velho da van. De moto. Dessas, que é reproduzida e lançada, enfim, em escala massiva, justamente para provocar um impacto estético. Então, é um livro sobre relações entre estética e política, e que fala justamente dessa capitalização. Depois eu lancei o Delírio do Poder em 2019, no qual eu falo sobre as estratégias de psicopoder que fizeram parte da experiência brasileira em 2018, o tipo de campanha política que revelava, na verdade, uma redução da política à publicidade, que é um dos grandes problemas do nosso país. Um dos grandes problemas da política brasileira é que ela foi reduzida à publicidade. E isso foi experimentado com muita força em 2018, e a prova de que ela foi reduzida à publicidade é o fato de que o presidente da República, eleito numa campanha cheia de ilicitudes e crimes, esse presidente até hoje age como se ele ainda estivesse em campanha. Governar não é o assunto dele. Então, ele deixa o governo nas mãos. Claro que a governamentalidade faz parte disso tudo, né? Os procedimentos de Bolsonaro, o discurso, a ação de Bolsonaro, é uma ação sempre
performativa, sempre para causar efeitos, sempre num jogo de psicopoder. Eu sempre falo que a função dele na plantação chamada Brasil é a função de servir de espantalho. E do meu ponto de vista, inclusive, ele conquistou o seu lugar de CEO da Matança no dia 17 de abril de 2016, quando ele fez o discurso que apavorou todo mundo e, ao mesmo tempo, colocou as pessoas em estado de sideração. Uns a favor, 30% da brasileira pelo menos, mas, sem dúvida, 57 milhões votaram nele, dentro desse ritmo, dentro dessa perspectiva. E, claro, todos os outros que reconheceram o funcionamento retórico e a ação retórica de Bolsonaro naquela época entraram em luta contra, não apenas contra ele, mas contra a sua retórica, contra o seu projeto, né, que é um projeto de destruição do país e que tem sido provado pelos mais diversos caminhos que é um projeto também que hoje se beneficia da Covid-19, instrumentaliza a Covid-19 com o objetivo de matar uma parte considerável da população brasileira. Então, isso é um fato. Bom, então, no Turbotec, no Macho Nazi Fascismo, na verdade, o que eu faço? Eu recolho questões desses livros anteriores e faço um investimento de pesquisa mais digamos assim, atualizado. Então, não se trata mais de colocar questões linguísticas, pura e simplesmente, mas de pensar soluções. É um livro que tem, claro, toda a análise, a crítica, a preocupação de oferecer um diagnóstico, mas é também um livro que tem uma preocupação de oferecer um prognóstico e de lançar bases da sociedade futura. Então, enfim, mas digamos, esses 4 livros, eles estão sempre conversando entre eles, e tem teses que vão transitando entre eles, que vão sendo comprovadas, digamos assim, no nível ali da argumentação, mas um livro vai levantando problemas que vão sendo resolvidos nos outros. E tem também esse caráter de estar fazendo, do meu ponto de vista, Misiara, seria assim, uma espécie de filosofia da cultura política brasileira, uma crônica política ou uma crônica filosófica da cultura política brasileira. Acho que esse é uma obra assim que se fecha, né? Um quadrilátero que, a meu ver, se completa. E agora, no final do mês de maio, eu fiquei, desde 2016, escrevendo um livro sobre o complexo de vira-latas, e esse livro vai aparecer daqui uns dias. E depois, daqui a um tempo, se você chegar a lê-lo, a gente pode também ter uma ideia mais adiante. Vamos dialogar. Eu acho bem importante, né, a tua elaboração, ela vem com mais força nesse contexto justamente de uma quase criminalização das mulheres no país, porque com a saída da presidenta Dilma, com o impeachment, né, com um golpe marcadamente misógino, né, ao mesmo tempo também se fortaleceu um pouco o protagonismo das mulheres que se colocavam contra esse processo, né? Esse processo que resultou em Bolsonaro, e mais do que Bolsonaro, no bolsonarismo, que para mim é este conjunto, né, que organiza aí uma série de interesses, né, que mobiliza um conjunto de interesses de grupos distintos num primeiro momento, que a gente observa e não enxerga aonde há a interface entre todos eles, entre fundamentalistas religiosos, entre motociclistas, entre caçadores, atiradores, né, entre policiais, né, entre aqueles que defendem o regime militar, a ditadura, o AI-5. Então, onde é que está essa intersecção? Mas eu vejo assim, o quanto também foi importante a gente ter uma referência feminista, né, no contraponto, né, na elaboração teórica e política naquele momento, para a gente poder também repensar a nossa atuação. E daí eu já vou te fazer o gancho com a segunda questão, né? Esse debate da democracia no Brasil, o papel das mulheres e o papel do feminismo neste enfrentamento a esse nazifascismo, né, a esse bolsonarismo marcadamente
nazifascista nesse momento na sociedade brasileira. Uhum. É um baita assunto. Aliás, você levantou muitos assuntos incríveis, mas, de fato, a gente está vivendo um período, vou começar por aí, Miziara, a gente está vivendo um período de caça às bruxas, sim. Então, o que seria uma bruxa? Uma bruxa é uma construção do patriarcado e uma construção do capitalismo, no momento em que o patriarcado e o capitalismo ambos tiram as suas máscaras, a gente vê que os dois são a mesma coisa, não existe diferença. Aliás, todo o drama de quem acha que o feminismo colabora para interromper a luta de classes, na hora que entender que as mulheres são uma classe trabalhadora, e uma classe trabalhadora oprimida, muitas vezes pela própria classe trabalhadora, aí a gente percebe assim, que a boneca russa que está dentro da outra boneca, né? Então, a gente tem esse problema. Mas, enfim, então a gente está vivendo uma caça às bruxas, construíram-se as bruxas, as novas bruxas são as feministas. Essas figuras, esses corpos demonizados, com seus discursos, suas práticas demonizadas. Não dá tempo da gente elaborar muito isso, se depois vierem perguntas, a gente volta nesse assunto. Mas, sem dúvida, todos os procedimentos de caça às bruxas, demonização, queima na fogueira, o auto de fé, às vezes real, o aumento do feminicídio tem a ver com isso, a demonização das mulheres, a culpabilização das mulheres, a transformação das mulheres como em seres que devem ser eliminados. Então, toda a política de extermínio, hoje eu estava falando numa audiência pública, Miziara, justamente sobre isso, dizendo o seguinte, se é o fato que a cada 5 horas morre uma mulher no Brasil por feminicídio, nós temos uma chacina por semana maior do que a chacina, numericamente, do que a chacina do Jacarezinho. Então, é bom a gente lembrar que a chacina é uma forma de matança espetaculosa. E, da mesma maneira, a matança das mulheres. As mulheres que são mortas sempre são mortas com requintes de crueldade, às vezes na frente dos próprios filhos, ou seja, para causar impacto, dentro de um processo que implica isso que, lá no meu livro do Turbotecno Macho Nazifascismo, é justamente a performatividade do macho violento que precisa fazer a sua cena de macho violento. Como a gente vê, seja dentro de casa, o homem que mata sua mulher dentro de casa, o homem que mata sua mulher na rua, que mata a ex-mulher na porta de casa, que mata a mulher na frente das 3 filhas, como tem tantos casos que a gente vê por aí. E enfim, existe todo um jogo também dessa estetização dessa violência, dessa espetacularização dessa violência. Mas, digamos, o machismo hoje, ele é uma tecnologia política. Por isso, o sujeito que vai lá e rasga a placa da Marielle, os 3 lá que rasgaram a placa da Marielle, os 3... Por quê? Porque estavam fazendo a cena do brutamontes, capaz de qualquer coisa, prendo e arrebento, mato, faço, aconteço, quebro a placa, não respeito ninguém. E essa performance, essa do parecer macho, né, do parecer sádico, de fazer essa cena histérica, isso é um assunto que eu acho que nós precisamos também compreender no cenário brasileiro. Aí, obviamente, o feminismo, como epistemologia, como análise, como crítica, como desconstrução, e como lugar de fala, ou seja, as feministas chegam e contam como as coisas estão acontecendo, fazem suas análises e desmontam o sistema de opressão e privilégio do patriarcado. São as feministas desnudam então, esse sistema opressivo do patriarcado. Sim, então, você pensa só que gente desagradável, que gente que vem incomodar. Cada vez que uma feminista vem e coloca os pingos nos is, coloca as cartas na mesa, se torna uma persona não grata. E se as mulheres, historicamente, já foram vítimas da misoginia, as feministas serão aquelas mulheres que, além de serem mulheres, são também mulheres que têm consciência da sua condição de mulheres, logo sofrerão mais ainda, sofrerão com potências, digamos, mais radicais
as perseguições que as mulheres sofrem. Aí o papel do feminismo no meio disso tudo, do meu ponto de vista, o papel do feminismo é justamente a construção de um outro mundo possível. Você está acompanhando, né, Miziara, o nosso levante feminista contra o feminicídio. Que movimento, que campanha bonita, que campanha com a política que as mulheres sabem fazer, ou seja, uma política em que se fazem coisas, e não essa política do narcisismo masculinista. Porque essa a gente vai falar disso também, essa é uma diferença radical entre a política machista e a política feminista. A política feminista quer resolver problemas e ajudar as pessoas. A política machista, masculinista, patriarcal, com a qual, infelizmente, a nossa sociedade está acostumada, é essa política em que os homens passam fazendo jogos de poder para servir aos seus egos. Pode olhar, todos os coronéis, direita, esquerda, não importa. Sempre. Aqueles dos 12%, 6%, não importa. Todos são coronéis locupletando-se na política como uma espécie de alimento para o seu próprio narcisismo. E nós, mulheres, queremos outra coisa. Nós, feministas, queremos outra política. Então, óbvio que a gente incomoda, sobretudo quando a gente chega e fala essas coisas. Que grande, chata, lá vem aquela feminista, lá vem essas mulheres que desnudam, essas mulheres que abrem o jogo, essas mulheres que os mimimis fazem a aléteia, né, que desvendam, e que aí se tornam umas grandes chatas para o patriarcado, de fato, né? Mas como a gente não está se importando com o que o patriarcado pensa de nós, né, galera? Falando sério, nós temos que fazer o que temos que fazer. Seguir, né? Então, esse é o ponto importante. A gente tem que fazer a nossa política, unir com as mulheres, juntar com as mulheres. Para mim, é a grande resistência. É óbvio que o feminismo cresce também. O medo que os homens têm das mulheres, o medo, o mimimi masculino, o medo de ficarem sem os seus lugares. Cresce o infantilismo, a infantilidade. Cresce aquele caráter do macho mimado, né, do menino mimado da mamãe que precisa ser acolhido no seu narcisismo todo o tempo. Então, eu acho que, para mim, o que a gente precisa fazer é tomar o poder. As mulheres precisam tomar o poder. Para mim, é assim, isso que a gente deve buscar. Miziara, eu posso falar isso porque, assim, querida, uma das grandes coisas que eu acho que eu sempre tive isso na vida, mas que esse exílio me trouxe, é a certeza de que eu não tenho nada a perder. Então, que eu posso falar, como sempre falei, mas agora eu posso continuar falando que pode ser até o mais chocante. Para mim, as mulheres precisam tomar o poder. As mulheres não, as feministas precisam tomar o poder. A gente precisa construir uma democracia radical. E outra, os homens... Isso é importante, acho, pegar esse gancho de democracia radical. Eu acho que é aí que eu gosto dessa tua elaboração, que tu traz lá naquele teu livro sobre feminismo para todas, todes e todos, né? Feminismo em comum. Eu gosto dessa elaboração, né? Na verdade, o feminismo como uma ideia, como um projeto, como uma utopia, né? Como um projeto de uma outra sociedade, né, de uma outra humanidade mesmo, né, e a partir desse protagonismo mesmo das mulheres, porque as mulheres foram as mais radicais, as feministas foram as mais radicais, ao colocar, né, ao desnudar esse sistema de opressão, mas não só sobre a opressão em relação às mulheres e ao gênero, mas também abriram esta porta no diálogo também sobre a questão interseccional, sobre as outras opressões, do quanto era impossível, né, ter uma transformação de sociedade, uma revolução, ou construir uma democracia onde se resolvia o problema de alguns, ou de alguma classe, ou de um gênero, e que alguns ficariam de fora, como a questão racial, como a questão da própria identidade de gênero e tantas outras. Então, acho que esta questão interseccional, ela também tem uma potência, né, que para mim, ela é uma
uma renovação, assim, no feminismo neste momento, e para o Brasil faz muito sentido, né, Márcia, especialmente para a democracia brasileira, porque o Brasil é uma nação fundada em 3 profundas desigualdades, né, alicerçada em 3 profundas desigualdades, que é classe, gênero e raça, e somos maiorias, né, os pobres são a maioria do país, as mulheres são a maioria deste país, e a população negra é a maioria desse país, e são absolutamente excluídos desses espaços de poder político e econômico. Então, como é que a gente pode conceber uma democracia? Quando eu te pergunto assim, o papel das mulheres na defesa da democracia, eu imagino muito isso que tu diz. As mulheres têm que tomar o poder, as mulheres têm que apresentar, conseguir ampliar a sua voz para apresentar essa ideia de uma sociedade diferente, né, que rompe com estas opressões históricas, né? Acho que é um pouco isso. É totalmente isso. Com certeza, Misiara, atrás disso que a gente está, em construir uma sociedade, a gente chama de democracia radical, porque é uma sociedade em que todas as singularidades precisam ser respeitadas. Antes eu estava levantando essa questão de como os homens são ruins de política, o mundo está destruído, isso é obra dos homens. Isso o gênero masculino vai ter que encarar. Sinto dizer, por mais que a gente queira... Eu mesma tenho um projeto que eu chamo de feminismo dialógico. Até nesse livrinho que você citou, eu já falava um pouco disso, né? Uhum. Então, feminismo como diálogo, um feminismo como participação de todos os corpos, de todas as presenças, inclusive dos homens. Mas tem uma coisa que o gênero que administrou, que construiu o sistema de poder, que esse gênero vai ter que encarar, se responsabilizar, pensar e fazer autocrítica, que é justamente a construção dessa sociedade, né? Então, essa sociedade patriarcal é obra dos homens. E as mulheres aí, sim, infelizmente, por mais que elas possam, às vezes, se associar aos seus algozes, continuam sendo seus algozes. Assim como os pobres podem se associar aos seus algozes, mas continuam sendo seus algozes. E as pessoas continuam sendo pobres. A mesma coisa em relação às pessoas marcadas pelos preconceitos raciais, que às vezes se associam com seus algozes, mas continua tudo estruturalmente como estava, né? Então, esses problemas que você levanta, raça, classe, gênero, são seríssimos. Nós temos muitas teorias, muitas práticas que tentam dar conta disso no campo do feminismo, e acho que uns ajudam aos outros, mas sem dúvida o feminismo, para nós, nas minhas teorias, nos meus textos eu tenho escrito isso, o feminismo é um projeto ético-político, e é um processo ético-político, é um projeto, mas é também um processo poético-político, porque ele se cria e se recria. Então, ele é a própria democracia, não tem nada estanque no feminismo. Mas o patriarcado, ele é todo estanque. Ele é conservador, ele é fascista. No extremo, quando o sistema de opressão e privilégio se vê ameaçado, ele parte para a utilização desse tipo de tecnologia política que é o fascismo, como mistificação das massas, como manipulação das massas, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje, né? E pode ver, a cara disso tudo sempre é o hipermasculino, claro, com o Tolkien, lá da ministra das mulheres, né, aquela pessoa que faz o papel tokenista, né, de ser a uma lá, que destrói aquilo mesmo que ela deveria defender, o homem negro, que também vai para destruir aquilo que ele deveria defender, e assim por diante, sendo que homens brancos fazem isso todo o tempo. Então, o ministro da Economia, o ministro da Saúde, o ministro do Meio Ambiente, todos eles estão ali a serviço da destruição daquilo mesmo que eles deveriam institucionalmente, se tivessem alguma dignidade, deveriam defender. Então, também nesse sentido, acho importante que nós, feministas, tenhamos lucidez sobre o nosso projeto. Eu tenho dito o seguinte, o nosso projeto, o projeto feminista na política, não é um projeto de paridade. Nós não queremos paridade. Paridade é um básico. A gente quer hegemonia. É diferente. Então, a gente quer mais do que paridade. A gente quer governar. A gente quer legislar. A gente quer resolver.
E nesse sentido nós precisamos ocupar os cargos de poder, os cargos de decisão. E por isso, em todas as instâncias. É claro que isso, estou falando da questão institucional, da questão dos poderes estabelecidos, mas tudo isso passa também pela construção de uma cultura. Agora, assim, para te devolver a palavra, eu só queria colocar a seguinte questão. A gente sabe que não haverá solução no Brasil se não for a solução ecofeminista. E já existem caminhos ecofeministas no Brasil, feministas e ecofeministas. O que dá certo no Brasil hoje é o feminismo, são as mulheres e as mulheres feministas que sustentam o que tem ainda desse país em pé. Claro, existem muitos companheiros muito legais que estão sempre também na resistência, segurando a onda e tal, mas esses companheiros que são tão legais são muito próximos do feminismo. Então, e tem aqueles também que atrapalham bastante porque não conseguem se conectar com essa perspectiva evolutiva, digamos assim. Mas chegam lá porque não tem mau coração, né? Às vezes é só burrice mesmo. Mas, enfim. Nós podemos dizer que, nesse momento, o feminismo ele é absolutamente necessário, não só para a democracia no Brasil, para um projeto de futuro, mas também se pensarmos em termos de mundo, né? Neste momento da falência, que se demonstrou assim, um projeto completamente contrário à vida, o ultra e o neoliberalismo que hegemonizaram até agora, né? A pandemia deixou nu, né? Mostrou que o lucro é acima da vida das pessoas, esse debate das patentes, né? Então a gente vê uma necropolítica mesmo, né, que cada vez mais vai se aprofundando, e o quanto esse contraponto feminista, ele é fundamental para a democracia, né, para uma outra ideia, né, de sociedade, de um projeto de convivência em outro patamar, né, de construção em outro patamar. E eu acho que as mulheres, elas a todo momento, as feministas demonstram essa sua capacidade, né, então nesse momento de tamanha diversidade que a gente está no Brasil, de mortes, de dor, de perdas, né, muitas desempregadas, com situações bem adversas, algumas ainda com a questão do isolamento, a gente conseguir construir essa rede potente deste movimento que tu começou a falar, mas não deu o nome, que é o nosso levante feminista contra o feminicídio, né? A potência quando as mulheres feministas resolvem organizar uma fala, né? Amplificar uma fala em rede, né? Então ali a gente tem matrizes diferentes, né? Trajetórias diferentes, partidos diferentes. O quanto é importante todas se encontraram nesta bandeira, porque essa bandeira é o extremo, que eu acho que é aí que eu queria que tu comentasse, que é onde se encontra o fascismo com a misoginia, né? Que é o feminicídio. Eu acho que é esse extremo, que é a eliminação física do outro, né? E o quanto isso cresceu também do ponto de vista simbólico na questão da violência política, mas o quanto cada vez mais a gente vê este casamento do fascismo com a misoginia, né, e representado nesse aumento da violência doméstica, mas principalmente no aumento do feminicídio. Então, queria que tu comentasse um pouquinho desse encontro aí e da resistência das mulheres feministas. Então, o nosso levante feminista contra o feminicídio começou ali na virada do ano, quando na véspera do Natal, teve uma sequência de vários feminicídios no Brasil que chocaram a opinião pública. Nós que somos feministas e acompanhamos os índices de violência e os casos de violência, estamos diariamente chocadas. Mas ali naquele momento teve um choque da população brasileira e foi interessante observar como as pessoas que estão distantes da luta recebem uma notícia, ou várias notícias, porque foi na véspera do Natal que teve várias mulheres que foram mortas. Bom, diariamente são mortas várias mulheres no Brasil por crime de feminicídio, qual é a tipificação? Uma pessoa que é morta porque ela é mulher.
Então, o fator ser mulher foi um motivador do crime. E, quer dizer, a pessoa não seria morta se ela não fosse mulher. Eis a questão. Quer dizer, você pagar um preço, pagar com a sua vida por você ser uma mulher, esse é um problema a ser discutido, analisado, e a gente precisa superar isso na prática, nas políticas públicas que atualmente são desmanteladas. Aliás, desde esse governo vem sendo desmanteladas, desde o governo do golpe, né, desde o governo de Temer e com o governo de Bolsonaro, cada vez mais desmanteladas. Bom, então o nosso levante começa numa colocação espontânea que eu fiz no Instagram, coloquei lá, precisamos conversar sobre o feminicídio. Vilma Reis, da Bahia, diz, vamos conversar. Aí nos telefonamos, vamos conversar. O que faremos? Um levante, vamos fazer uma campanha. E começa numa conversa nossa, ela chama Tânia Palma, de Pernambuco, e em uma semana tínhamos muitas mulheres. Em 15 dias mais ainda, 20, 30 e março, a gente conseguiu lançar um manifesto construído a muitas mãos, para o qual cuja assinatura eu peço a assinatura de todas e todos que estiverem nos assistindo. Já tem mais de 100 mil pessoas que assinaram esse manifesto, que é uma manifestação de apoio à causa, e é muito importante essa assinatura. Para deixar claro que não estamos de acordo com essa violência, com nenhum tipo de violência, e que estamos em enfrentamento radical e constante desse extremo de violência. Bom, aí o nosso levante se constrói semanalmente, diariamente, nos mais diversos estados. Eu diria hoje já há milhares de mulheres trabalhando em torno deles, já não são mais centenas, embora haja mais de 400 entidades e grupos em ação. Isso acontece porque as mulheres têm esse desejo e, sobretudo, porque elas perceberam. Nós todas que somos feministas temos uma pauta comum, que é a violência contra as mulheres. Mas, na pirâmide da violência, a gente pode dizer que o feminicídio está no topo. Ele é o extremo do extremo. Na base tem o machismo estrutural. Mas no topo tem essa violência de extermínio das mulheres. Então, matar uma pessoa porque ela é uma mulher, seja mulher cis, seja mulher trans, mulheres de diversas raças, mas principalmente no Brasil a gente sabe que quem mais é assassinado são as mulheres negras, e porque são mulheres em situações economicamente mais fragilizadas. Mas, enfim, há uma intensificação da violência em relação àquelas pessoas que já são fragilizadas pelas várias outras formas de violência. Então, a violência também é sistêmica. Mas todas as mulheres de todas as classes, de todas as raças, também são vítimas em potencial, até que se tornam vítimas concretas, né, dessa ação dos homens contra as mulheres, a ação típica do patriarcado. Ora, o nosso levante pretende ser uma campanha de conscientização, uma campanha pedagógica, uma campanha analítica, crítica, uma campanha que é de sensibilização também, uma campanha que é de pressão política, é uma campanha política, evidentemente, não no sentido dos jogos de poder, mas no sentido da grande política, que visa transformar a cultura política, que visa alterar a cultura do assédio, a cultura do feminicídio, a cultura do estupro, que são culturas interligadas, infelizmente. Então, a gente tem trabalhado nesse projeto. O que sobra disso? Quando eu fico pensando assim, e os homens? Né? Os homens têm que participar, porque os homens precisam fazer a autocrítica da violência que o seu gênero pratica em relação aos outros gêneros e as outras. E é necessário que haja uma crítica e uma autocrítica da heteronormatividade também. Isso é muito fundamental, porque existem múltiplas sexualidades hoje em cena e se quisermos construir uma democracia radical, precisamos acolher
e respeitar a diversidade sexual também. Então, existem muitos direitos ligados a isso que a gente precisa realmente sustentar, e tudo isso passa, evidentemente, por uma compreensão desse fenômeno. Então, acho que esse é o resumo assim, da ópera que a gente está construindo, da maneira mais horizontal do mundo, como só o feminismo nos permite, sem hierarquias, com erros que nos ensinam. É muito bonito, é muito alegre, é denso e tenso e pesado, porque o assunto com o qual a gente está trabalhando não é fácil, mas, ao mesmo tempo, os métodos, as práticas são muito bonitos. Eu tenho muita alegria de participar do movimento feminista. Só um último detalhe, Misiara, antes de passar a palavra. A morte de uma mulher é uma espécie de pena que é inerente à estrutura do patriarcado. Então, em todos os níveis, o patriarcado sempre visa a utilização dos corpos das mulheres, a exploração desses corpos e a morte desses corpos. E a diferença entre o patriarcado e o racismo, porque o racismo é a mesma coisa, é o capitalismo aplicado à raça, o patriarcado é o capitalismo aplicado ao gênero. Só tem uma diferença. Talvez não haja um gozo do racismo sobre o corpo de um negro assassinado. Mas, talvez, eu precisaria pesquisar para entender melhor. Agora, com certeza, há um gozo profundo do patriarcado em cima do corpo de uma mulher morta. E isso está declarado nas instâncias mais profundas da nossa experiência simbólica, em toda a história da arte, na história da literatura, na história da filosofia, da poesia, e, portanto, nós não podemos ter um projeto menor do que alterar por completo o sentido do patriarcado. Isso não quer dizer que a gente vai rasgar as nossas bibliotecas. Vai saber olhar para esses arquivos como arquivos da memória da catástrofe, que foi daquilo que nós não desejamos, daquilo que nós não queremos. Daquilo que nós precisamos, sem dúvida, a partir disso, superar. Tu coloca também, que eu gosto muito da expressão, que o feminismo é o contrário da solidão. Eu acho que é um pouco essa perspectiva aí colaborativa, né, de ter uma ação a partir do indivíduo, também ter uma perspectiva coletiva, né? E essa questão das experiências geracionais, falou agora das nossas bibliotecas, da nossa história, da gente dialogar com quem veio antes, com as feministas que vieram antes de nós, e dialogar um pouco também com as que virão, né, com essas gerações que estão vindo e que virão ainda, né, com certeza, gerações e feministas. Fala um pouquinho sobre isso, desse feminismo ao contrário da solidão aí. Pois é, essa frase é o título de um capítulo desse livro do Feminismo em Comum. Na edição italiana dele, eles colocaram essa frase como título do livro, o contrário da solidão. Que legal, que bom, que interessante. Fez sentido, em Portugal também saiu com esse título, e é interessante porque, de onde que saiu essa frase, né? Eu escrevi assim muito espontaneamente quando estava escrevendo esse manifesto, porque o feminismo em comum é um manifesto. É um texto curto e é um texto para levantar as questões essenciais para a gente compreender o feminismo na nossa época, e é para todo mundo ler. E eu, quando escrevi essa frase, pensava justamente assim, em vários clichês, em vários aspectos que pesam sobre a nossa subjetivação feminina. Do meu ponto de vista, nós vivemos a partir nós somos construídos subjetivamente a partir de matrizes. Então, o masculino é uma matriz, o feminino é outra matriz, e existem novas matrizes que vão surgindo porque a sexualidade e o gênero são construídos. Mas existe uma matriz de subjetivação feminina, e um dos aspectos mais
pesados e complexos dessa subjetivação, da nossa subjetivação, é justamente a questão da solidão. Então, as mulheres, de uma maneira geral, aderem, assim como a sociedade simbolicamente constrói o simbolismo que vira uma lei compulsória da maternidade, tipo, toda mulher acha que tem que ser mãe, e toda mulher que não quer ser mãe se entra num embate, por exemplo, com isso, né? Mas a mesma coisa em relação a ficar sozinha. Uma mulher que queira ficar sozinha, ou vai ou entrar num embate com isso, ou se questionar sobre isso, ou, se ela aderiu a isso, vai sofrer caso tenha que ficar sozinha. Da mesma maneira que, se ela aderiu à mística da maternidade, vai sofrer caso não possa ter filhos, ou não queira, e é possível desenvolver muitas neuroses em torno disso, né? Enfim, então, quando escrevi isso, eu pensava, mas o feminismo resolve tantos dos nossos problemas epistemológicos, desmonta, desconstrói, desnuda, né? Gostei da tua palavra hoje, tantos dos nossos dramas, dos nossos problemas, das nossas neuroses. O feminismo é um lugar para a gente não se sentir só. O feminismo é um lugar de diálogo real com pessoas que compreendem o que significa ter se transformado, o que significa ter passado por um devir mulher como um sujeito que se construiu a revelia de si mesmo, muitas vezes, nesse processo. Então, eu encontrei, eu me sinto muito confortável no feminismo. Eu me sinto, óbvio que os movimentos feministas, os coletivos, os lugares todos, é óbvio que tem problemas humanos, mas ético-politicamente eu me sinto absolutamente confortável, e inclusive na prática cotidiana, porque se tem alguém em quem eu posso confiar, são das minhas companheiras feministas. Eu confio absolutamente nas companheiras feministas, e confio, e quantas vezes, gente, nós ajudamos umas às outras porque somos feministas, e quantas vezes eu já fui ajudada por mulheres só porque elas são feministas. Então, exatamente, eu acho que essa rede, Márcia, eu entendo exatamente o que tu está falando. Eu tenho 48 anos, sou feminista desde os meus 13 anos, então isso definiu a minha vida, essa opção, né? É um projeto de vida, é isso que as pessoas não conseguem entender. E eu tenho relações que são históricas, que estão em diferentes lugares, né? Das suas trajetórias, e sempre tem uma mulher vítima de violência, eu preciso achar um lugar para um acolhimento dessa mulher, né, para esconder essa mulher, para acolher essa mulher, para acolher a mulher e seus filhos. Eu preciso fazer uma ação agora, essa rede que sempre me socorreu e socorre. E eu também já tive muitos problemas políticos, né, públicos, como pessoa pública já fui alvo, talvez a primeira a ser alvo de lawfare num município relativamente grande, né, do Rio Grande do Sul, que era Santa Maria, assim, mãe, né, com criança pequena, assim, sofrendo ataques permanentemente da mídia local, né, dos adversários políticos, né, aquela coisa de tu todo dia ter que desconstruir. E, assim, o que me deixou muito sempre em pé e me trouxe até aqui, estou aqui, muito essa rede de solidariedade de muitos companheiros, né, militantes partidários, mas fundamentalmente das mulheres e das feministas em especial, muito, assim, sempre uma rede de profunda, né, solidariedade, acolhimento, apoio, fortalecimento. Então, eu sei muito isso, né, sei o que é passar por um processo, né, de violência simbólica, política, pública, né, e ter este acolhimento faz toda a diferença. Por isso eu gostei tanto, quando eu li o título do capítulo, né, digo, mas eu acho que é isso mesmo, né, que os outros não conseguem entender, porque isso faz parte da nossa vida, e essas relações, essa mobilização, eu estou cheia de coisas, mas eu estou lá no Levante Feminista do Rio Grande do Sul, né, e porque isso é uma prioridade, a gente está em todo momento chamou, a gente está alerta, porque tem um tema que nós não podemos nunca abrir mão, que é esta ação em defesa de outras mulheres, e mais do que isso que o feminismo nos ensinou,
que é desses outros grupos oprimidos, né? Da gente não poder abdicar de estar junto e na defesa dos direitos dos outros. O feminismo, ele vai além dos direitos das mulheres, eu acho que essa também é a grande compreensão, é pensar nos direitos de todos esses que foram excluídos nesse processo, nesse sistema patriarcal, nesse sistema capitalista, né, de maiorias e minorias excluídas, né, especialmente dos espaços de poder político-econômico. Então, eu gosto muito deste caminho, né, que o feminismo faz, dessas redes horizontais de colaboração. Eu acho que isso é muito diferente, né? Eu fui para o meu primeiro encontro feminista em 1989, eu tinha 16 anos, aquele 10º encontro feminista em Bertioga. Eu lembro que aquilo foi um impacto, assim, na minha trajetória política, né? E é meio só que é uma tatuagem, né, Márcia? Ser feminista é uma tatuagem. Não sai, né? Não adianta, não sai, somos marcadas, e eu não me importo, eu gosto dessas marcas, eu gosto dessa tatuagem, eu acho que ela faz parte dessa construção do ser, né? Eu acho que é muito legal. E queria ir adiantando aqui para a gente tocar, eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse momento do Brasil. Vamos voltar lá para o bolsonarismo, né? Qual o papel do feminismo mesmo nesse contraponto ao fascismo, ao bolsonarismo? O papel das mulheres, né, e do feminismo nesse contraponto a esse movimento aí fascista, bolsonarista que o Brasil vive. Eu acho que as mulheres são o contraponto a tudo isso, quer dizer, as mulheres feministas. O feminismo, com a sua multiplicidade. Quando eu falo em mulheres, eu falo nesse sujeito genérico. Mulheres de todos os tipos, de todos os lugares e todas as autodenominações, ou seja, quem quiser se reconhecer nesse lugar. Eu não tenho, por exemplo, nenhum interesse em me dizer mulher do ponto de vista de qualquer ideia de natureza, mas quando se trata da luta feminista, então eu me compreendo como sujeito dessa luta, mulher sujeito dessa luta, embora eu diga que meu gênero é o próprio feminismo, né? O meu gênero não é o feminino nem a mulher. O meu gênero é o feminismo. E acho que isso faz sentido e acho que as pessoas podem escolher os seus gêneros. Essa é uma parte, né, da liberdade construída pelo feminismo. A liberdade de narrar a si mesmo, de contar a si mesmo, de construir a si mesmo e de se auto-interpretar também dentro dos processos, claro, levando sempre em consideração o respeito à singularidade, à diferença e o respeito também a valores e princípios que vêm a constituir uma sociedade democrática. Acho que isso é fundamental. Eu creio, Miziara, pode ser assim, mas eu gosto de pensar assim, pode ser um exagero, mas eu gosto muito de pensar assim, que o nosso levante feminista contra o feminicídio é um movimento que estabelece um vetor político na contramão do fascismo e desse turbotecno macho nazi fascismo que tomou conta do Brasil. Então, o levante é um vetor, é uma campanha que é um vetor que serve para encaminhar as pessoas para um outro tipo de proposição, em que a gente vai enfrentar a violência, e uma violência muito radical, uma violência que é inerente e é nuclear, é fulcral nesse processo do patriarcado. E eu acredito que mirando nesse enfrentamento, para não dizer combate, porque a gente evita as terminologias bélicas no feminismo, a gente fala de luta, por exemplo. Uma luta é o contraponto, é o oposto de guerra. Guerra é o que o patriarcado faz contra nós e as heterodenominadas minorias políticas, que são maiorias, constantemente, são maiorias populacionais, como somos nós, mulheres negras, que são maioria populacional, inclusive em relação às mulheres não negras.
Então é bom também sempre se lembrar disso, né? Quando a gente ouve essa expressão minorias. Bom, mas então, nós temos uma tarefa histórica, é mais do que um papel, é uma tarefa histórica. Somos mulheres que chegamos num estágio de amadurecimento do feminismo, em que já desconstruímos epistemologias, teorias, já desconstruímos a moral e já desconstruímos, inclusive, as teorias políticas do machismo e da sociedade patriarcal. O que nos cabe agora? Nesse estágio do nosso amadurecimento, nos cabe dar um salto. E esse salto tem sido produzido. Nós estamos no começo desse salto. Sofremos uma derrota muito pesada com o golpe de 2016. Mas, com todo o carinho, respeito, amizade, consideração que eu tenho por Dilma Rousseff, acho que faltou feminismo no seu governo. E hoje, Dilma, nesses 5 anos, né, da catástrofe, do meu ponto de vista, ela amadureceu nesse sentido. Sempre é tempo de uma mulher que faz política se tornar feminista. E Dilma viu isso. Quando ela começou a ser atacada, só quem ficou do lado dela, e isso também é uma prova de que o feminismo é o contrário da solidão, fomos nós. Nem os homens estavam do lado dela. Ninguém estava do lado dela. Foram, na ampla maioria, as mulheres. As mulheres foram as que foram às ruas, na sua ampla maioria, foram as que se manifestaram, foram as que foram à defesa. Sim, foram as mulheres, foram as feministas que puxaram isso. Por quê? Porque as feministas são mulheres de coragem. Coragem é uma categoria de prática feminista. As feministas não têm medo. E por isso elas são irritantes para o sistema, que é um sistema de administração do medo. E por isso mesmo, os machistas matam as mulheres para ver se todas vão ficando com medo. Inclusive, no cotidiano da vida dos homens machistas, das relações baseadas no machismo, o medo faz parte, está ali dentro daquele laboratório da violência que é o lar, e ele é utilizado também como estratégia e como tática, diariamente, na vida pública. Daí, a política da ameaça, né, gente? O bolsonarismo se construiu como? Com sinal de arminha, que é a ameaça meiga, fofinha, e uma ameaça que não para de existir. Bolsonaro ameaça o tempo todo, como o tempo inteiro. O faz. Prendo e arrebento, bato, espanco, te mato dentro de casa. É assim que os machistas proto-assassinos fazem, até que um belo dia se tornam assassinos reais. Mas por quê? Porque isso faz parte da performance dessas figuras. Bom, voltando, nós estamos num momento histórico de amadurecimento da compreensão do que significa ser uma mulher, do que significa ter sido construída, um corpo construído como um corpo de mulher numa sociedade patriarcal, e nós precisamos avançar, a meu ver, para a tomada de poder nas instâncias decisórias. Para mim, esse é o aspecto que mais importa. Quando a gente lançou a ideia da partida lá em 2015, eu lancei inicialmente querendo inventar um partido feminista, mas naquela época não tinha como, as pessoas não aderiam a isso. Esses dias alguém voltou com essa hipótese, com essa ideia, e eu disse, olha, quem sabe, se a gente ainda tiver Brasil, se a gente ainda tiver algum resto de democracia, se alguma coisa se recuperar nesse processo todo, quem sabe a gente faça um partido feminista e a gente vai lutar a partir também desse lugar. Mas eu acredito que a gente precisa sair daquela luta a qual as feministas se acostumaram, uma luta nos bastidores. Uma luta fundamental, essencial, segurando o piano, carregando o mundo nas costas, cariátides, que são as feministas. Porém, aquela retaguarda sempre. E as feministas precisam ocupar os espaços de vanguarda, não apenas epistemológica, prática, concreta do dia a dia, mas essa vanguarda no espetáculo. A gente precisa estar na frente. Eu sempre lembro da Revolução Francesa. As mulheres faziam as barricadas, quebravam tudo,
faziam e aconteciam. E os homens sabiam que as mulheres tinham coragem. Quando terminava a caminhada, a passeada, a tomada da Bastilha, eles subiam no púlpito e faziam o discurso. A gente não vai mais deixar o homem fazer discurso a partir da nossa luta. Então, o que a gente quer? A gente quer o Congresso Nacional. É Olympe de Gouges, né? Se temos o direito a ir ao cadafalso, temos que ter o direito a subir à tribuna também. E foi morta pela própria... Foi morta pela Brigada Revolucionária. Foi morta pela esquerda. Por quê? Porque era uma mulher que irritava, porque era uma mulher que, inclusive, não concordava com aquele nível de violência, foi ela mesma vítima da violência. Mas olha só, acho que nós precisamos almejar. O Congresso Nacional tem que ser nosso. Olha só, se um dia Edir Macedo escreveu o plano de poder para colocar os evangélicos dominando o país, bom, ele estava no direito dele de fazer esse projeto. Por que nós não fazemos um projeto de revolucionar esse país? Eu acho absolutamente tranquilo, não tenho nenhuma dúvida de que nós podemos fazer isso. Até porque, como eu falei antes, os homens são muito ruins de política. Só fazem merda. Olha aí o Brasil que a gente conquistou. Quanto mais machistas, mais merdas fazem, mais destroem o país. E aí, eu acho que nós devemos almejar uma... Não agora nesse primeiro momento, acho que nós não temos tempo de construir uma candidata feminista para a presidência da República, e acho que o trauma não permitirá que Dilma Rousseff, por exemplo, seja candidata de novo. Nós precisamos que Lula seja candidato. E Lula é, aliás, um homem bastante, entre aspas, feminino e um homem que está do nosso lado. Agora, na sequência, nós temos que investir em mulheres, sim. Nós temos que ter, depois de Lula presidente, uma mulher presidenta. E aí temos algumas mulheres que já estão se construindo nessa direção, que são grandes lideranças, que seriam excelentes presidentas, e é atrás disso que a gente vai atrás de ter a maioria das feministas no Congresso Nacional. Então, as jovens, as mulheres que estão chegando, as mulheres jovens que estão chegando, as mulheres das mais diversas etnias, lugares, territórios, espaços, sexualidades, idades, venham para o feminismo, vamos fazer política, vamos transformar o Brasil. Esse é o projeto. Muito bom. Para a gente fechar, Márcia, aqui, a partir de duas referências, de Mayakovsky, que é Preciso Arrancar a Alegria do Futuro, e da Angela Davis, que diz que é nas coletividades que encontramos reservatórios de esperança e otimismo. Qual o papel da esperança agora, nesse momento, para o Brasil, né? E para o mundo? Aí, desculpe se a minha mensagem soar melancólica. Esperança virou um verbo entre nós, né, desde o Paulo Freire, e eu acho que ele tem toda a razão. De fato, a gente tem que produzir a esperança diariamente. Então, a esperança, isso já era o Ernest Bloch, falava uma coisa nessa linha, né? A esperança é uma coisa que você produz, a esperança é uma maneira de sustentar o desejo. Por que eu disse que isso pode soar melancólico? Porque, de fato, a nossa situação é a pior de todas. Então, quem vem da classe trabalhadora, quem foi pobre, quem é explorado, quem é humilhado, violentado, não importa. Qualquer um de nós que esteja numa situação desfavorável, de opressão, qualquer um de nós consegue sobreviver, inclusive emocional e psiquicamente, muitas vezes através do otimismo. Então, é uma energia psíquica. E a gente usa muito isso na sobrevivência, na vida cotidiana. O otimismo é uma prática de fortaleza interior e, claro, o otimismo também nos impulsiona para construir outras possibilidades e, enfim, é aquilo que tem aquele personagem, né, o Barão de Munchausen, que se tirava de dentro da lama por meio do próprio cabelo, né? Quer dizer, você está atado, mas o otimismo é isso, né? Você ir através de você mesmo e se puxar para fora.
E aí, quem sabe, você consegue contar essa história para um amigo, para um companheiro, fazer um novo amigo, fazer uma nova parceria, e assim ir construindo a vida. É desse jeito que os pobres, trabalhadores, pessoas que são vítimas de racismo, de machismo, de capacitismo, é disso que a gente vive. Nós, latino-americanos, vivemos muito da nossa esperança e do nosso otimismo práticos, produzidos diariamente, por mais que haja esse outro lado, lúcido, melancólico, que nos faz saber na teoria, que nos faz saber na reflexão que as coisas não são fáceis e que o mais razoável é ser pessimista de um ponto de vista teórico. Mas quantos marxistas já falaram isso, né? Otimismo prático, apesar do pessimismo teórico. Eu também vivo assim, Misiara. Eu vivo assim, um dia de cada vez. Hoje é hoje, amanhã será outro dia. Se eu não puder fazer alguma coisa hoje, amanhã farei da melhor forma, mas tento fazer tudo aquilo que é muito importante hoje. Nem que o muito importante seja apenas manter a lucidez. E assim a gente segue. E fica muito bem. Vamos esperançar, Márcia, que é o que dizia o Paulo Freire, né? Que eu acho que é isso mesmo, frente a todo esse desalento que a gente vive, essa dor, perda, violência generalizada, né? A gente olha e vê no domingo aquela passeata, né, de motos, a gente vê aquelas dancinhas, né, de TikTok, né, no Congresso Nacional, mas a gente vê também quanta gente que vai à luta, né? Acho que essas mulheres aí do Levante mesmo, essas redes de solidariedade, as redes de solidariedade aí nesse enfrentamento agora à fome, né? Diversas campanhas no país, né? Pessoas que se colocam sempre nessa construção em prol do outro, eu acho, e sempre pensando, eu acho que o feminismo ele não deixa de ser um projeto de esperança, também é uma utopia, e ele acaba sendo a nossa esperança em uma sociedade, né, mais justa, mais generosa, né, mais igualitária. Mas muito bom ter conversado contigo nesta segunda-feira. Este é um canal que a gente está estreando aqui, desde março nós estamos aqui com esse programa Múltiplas na Rede da Resistência. O nosso deputado Paulo Pimenta abriu esse espaço aqui para a gente ter um protagonismo, então um espaço também da fala, da reflexão das mulheres neste horário, né, poder acolher diferentes pensamentos, construções, e a gente está expandindo, temos um grupo de vereadoras importantes que estão nos acompanhando hoje, Márcia também, a Laura Cito de Porto Alegre, a Ellen de Santa Maria, a Paula de Charqueadas, a Rita lá de Sapiranga, a Grazi de São Pedro do Sul, já falei lá da nossa turma dos outros estados, né, muita gente nos acompanhando hoje, esses movimentos sociais que foram tão importantes também são na resistência, né, o MST, a CUT e outros tantos, e também a gente teve aqui conosco o comitê impulsionador do Reforchi, que é um pouco esse esforço de alguns homens que vão tomando consciência, que querem, né, alterar esse sistema de opressão a partir também de uma ação dos próprios homens, né. Temos aí o nosso deputado estadual do Rio Grande do Sul, Edgar Preto, que foi presidente da Assembleia Legislativa, que assumiu essa bandeira do Reforchi, né, há alguns anos, tem lutado bastante também. Estou falando de alguns homens, porque às vezes eles são poucos mesmo, são exceções, muitas vezes nessa solidariedade mais efetiva às nossas lutas. E por fim eu acho que tu falaste bem do presidente Lula, do quanto também o presidente Lula ele tem essa perspectiva um pouco mais humana, né, essa conexão com a dor alheia. Eu acho que um pouco isso, né? Ele se coloca no lugar do outro, no lugar das mulheres que sofrem, dos negros, dos pobres, dos trabalhadores, né? Então essa capacidade de conexão também é o que nos dá esperança, porque a gente sabe que não vai tratar só de forma administrativa, burocrática, tecnocrática, né? Vai
pensa também a partir de outras premissas, né, que é a partir desse senso também de humanidade. Mas muito bom ter te recebido aqui, vamos juntas, né, construindo uma sociedade onde caibam, né, todas, todes e todos. Né? É isso. Eu lembro ter a mãe da Tata Werneck, a Cláudia Werneck, que é uma jornalista, ela escreveu alguns anos atrás, um livro que ela fazia a seguinte pergunta: quem cabe no seu todos? E ela fazia essa crítica, né, de uma ideia de direitos humanos sempre fragmentada. Eu sempre olho para a minha caixinha da minha luta, né? Mas as outras eu não acolho e não reconheço. Né? É muito uma reflexão a partir da luta das pessoas com deficiência, né? Mas ela era muito marcante o nome do livro, né? Quem cabe no seu todos. Eu acho que é um pouco isso, quando tu traz né? Uma sociedade, né? Um feminismo para todas, todes e todos, né? Então, que seja acolhedor dessa diversidade mesmo de expressões e singularidades. Deixo contigo para te dar a tua despedida aí para nosso pessoal, para a nossa rede da resistência. Quero te agradecer muito, Misiara, agradecer a Rede da Resistência, que bom que estamos todas e todos unidos nesse processo de levar adiante um diálogo que é sempre estruturador da sociedade. E acho que tem gente que fala assim, tem que sair da bolha, tem que parar de falar para a bolha. Eu acho que a gente precisa conversar cada vez mais entre nós e aumentar a nossa bolha, porque a questão não é explodir as bolhas e nem perfurar as bolhas. A questão é fazer a nossa bolha ficar tão grande, tão grande, tão grande. Tão forte que absorva. Que absorva todos os... Expanda. Isso. E eu realmente acho que esse processo de produção de diálogo é fundamental. Como encontro psíquico-espiritual, como encontro espiritual no sentido da cultura, evidentemente, né? Um encontro de ligação, de conexão, nesse sentido também religare, né? Religioso nesse sentido, não no sentido das igrejas, mas no sentido da conexão dos seres humanos com o sagrado que são eles mesmos, em contato com a natureza e com a existência e com o cosmos. Eu estou muito ecofeminista nos últimos anos, então eu penso muito nessa produção de nexo, nessa produção de encontro, nessa produção de contato, para além do contato burocrático, um contato realmente do diálogo, o contato do espírito, né? O bom encontro do qual falava aquele filósofo do século XVII chamado Spinoza. Isso que alimenta o nosso espírito, que alimenta a cultura, que constrói aquilo que nos define, que um dia talvez tenha nos definido bem como seres humanos, né? Seres capazes de reconhecimento uns dos outros e capazes de reconhecer o planeta no qual eles vivem, o planeta do qual a gente se alimenta e que a gente deve respeitar. Então, acho que o feminismo nos ensina tudo isso, nos ensina esses ideais que tantos povos nos legaram, do bem viver, de ultrapassarmos, enfim, essa condição capitalista, consumista, que implica toda uma servidão, uma escravização, que nunca nos serviu e que precisa ser superada. O feminismo vai nos encaminhando para esse lugar, e por isso eu acho que ele é um bom nome para aquilo que a gente pode construir hoje no momento histórico que nós estamos atravessando. É o melhor antídoto contra esse Estado fascista, e, enfim, que é um estado de produção e reprodução da linguagem e do jogo de linguagem do ódio. Então, sigamos juntas, o feminismo é o contrário da solidão e a gente precisa encontrar essa potencialidade nas nossas vidas com a ajuda umas das outras. Eu acho que não haverá dificuldade. Muito obrigada, Misiara. Um beijão para você e para todas que nos assistem hoje. Muito obrigado, Márcia, mais uma vez, a tua disponibilidade aí. Foi um ótimo
diálogo, uma ótima conversa. Nós vamos construindo aos pouquinhos, vamos fortalecendo as nossas redes. Quero agradecer aqui também a nossa vereadora Josi Aquino, lá de Tupanciretã, que estava aqui conosco, os nossos vereadores Ricardo Blattes de Santa Maria, David Almança de Cachoeirinha, as nossas lideranças aí dos movimentos, a Vitalina Gonçalves, a Bárbara Panceira, a Yara Castel, a Josi Arruda, uma velha conhecida aí tua, Márcia Josi, a Maria Celeste, nossa presidenta do PT de Porto Alegre, a Naira Regina lá de Caxias, a Michele dos Santos, a Denise Toledo lá de Livramento e cada uma que nos acompanhou nessa noite aqui pelas redes da Resistência e pelas redes do Programa Múltiplos. Muito boa noite, muito obrigada, até a próxima segunda-feira.